Agora vamos falar de saúde física. A gente vai falar, infelizmente, de um problema que traz grande impacto na qualidade de vida de muitos brasileiros, que são as doenças reumáticas. E existem diversos tipos de doença que podem comprometer as capacidades físicas, motoras e afetar a pessoa até a nível psicológico, né, gente? É o que eu sempre falo, uma pessoa com dor, ela fica mal, ela fica deprimida, coisa bem complicada. Pra gente entender um pouco mais desse assunto, eu recebo ela, que é reumatologista, faz parte do corpo clínico dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, doutora Cláudia Goldenstein. Seja bem-vinda. Olá. Como vai? Prazer recebê-la. Senta aqui pertinho de mim para a gente falar das doenças reumáticas. Bom, uma reumatologista cuida de que parte do corpo? Então, antes da gente focar, eu queria agradecer a vocês a oportunidade da gente estar aqui essa semana, que é uma semana super importante. A gente teve há 2 dias atrás o Dia Nacional de Alerta para as Doenças Reumáticas. Então, a gente está num momento bem favorável para falar sobre esse assunto. Muito bom. Então, é uma grande oportunidade, eu agradeço por isso, porque a gente precisa realmente alertar a população do que são as doenças reumáticas, que eu acho que é a sua pergunta inicial, né? E nesse sentido, é importante a gente falar assim, que não existe uma doença reumática, são várias doenças. Né? São mais de 100, 150 doenças ou tipos de reumatismos que podem afetar desde idosos, que geralmente a população, as pessoas pensam que reumatismo é só coisa de velho, de idoso, mas não. Pode afetar crianças, crianças pequenas, pode afetar a mulher jovem, pode afetar homens. Então, existem várias doenças que fazem parte dessa especialidade e do nosso cuidado, do médico reumatologista, que afetam diversas idades e sexos. Quais são as mais conhecidas, né? Que as pessoas mais têm, as mais frequentes? Então, a mais conhecida pelas pessoas em geral é aquele reumatismo do idoso, que é a artrose, que é o desgaste da cartilagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma foto de um joelho e a gente vê aqui o osso de cima, o fêmur, o osso de baixo, no meio aqui azulzinho e em branco, a gente tem a cartilagem em branco, em azul a gente tem os ligamentos, os meniscos. Então, o que acontece na artrose? É um desgaste da cartilagem, dessa parte branca. Com isso, um osso atrita no outro osso e dá toda aquela reação inflamatória, dor e os sintomas da artrose. Então, essa é a doença mais comum que a população mais conhece. Só que ela não acontece só no idoso. Por exemplo, um jogador de futebol que usa bastante joelhos, ele acaba traumatizando e tendo várias lesões repetidas naquele joelho, naquela articulação, e ele mesmo jovem vai ter também uma artrose nesse joelho. Porque ele também vai ter desgaste da cartilagem? Exatamente. Por muito uso. Exatamente. Interessante a gente começar falando desse tipo de problema e dessa artrose de joelho, porque eu acho que, para a maioria das pessoas, quem cuida do joelho é o ortopedista. Então, eles estão lá com dor no joelho, eles procuram um ortopedista. E, na verdade, a especialidade é a reumatologia. Então, a diferença básica, sim, seria o seguinte: o reumatologista, a reumatologia é a especialidade clínica, tá? Que vai englobar doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, a coluna, os ossos, músculos e articulações. Então, nós somos clínicos. Existem várias doenças que afetam esses 4 sistemas, que por nossa conta, além das doenças inflamatórias, doenças autoimunes, que é uma grande variedade de outras doenças. O ortopedista, em geral, ele é um cirurgião, ele tem uma formação cirúrgica. Então, ele cuida também do sistema músculo-esquelético, mas mais relacionado com as lesões pontuais, ou traumáticas, ou cirúrgicas. Ok. Bom, saindo um pouquinho da artrose, que a gente já entendeu, que aí tem esse desgaste da cartilagem. Não, voltando só um pouquinho. Tem como regenerar a cartilagem? Infelizmente, não tem como regenerar a cartilagem ainda. Existem vários estudos que estão sendo realizados nesse sentido, mas existe tratamento que pode melhorar a situação da cartilagem. E uma das coisas que é fundamentais nesses pacientes é
melhorar a estrutura perto da articulação. Então, a gente tem aqui os tendões, os músculos. Então, fortalecer essa musculatura com atividade física direcionada é muito importante. Evitar a sobrecarga, evitar o sobrepeso. Então, perder peso é importante, ou não engordar, para não sobrecarregar. Então, além de medicamentos que podem melhorar a cartilagem, porém não regenerar, isso ainda não há. Essas outras medidas são muito importantes. Tá ótimo. Agora vamos passar para a próxima, né? Porque eu perguntei quais eram as mais populares e com maior número de casos. Então, você falou de artrose. Tem uma outra? Então, existem as artrites em geral. Artrite é a inflamação, toda ite é uma inflamação, né? Otite é a inflamação do ouvido. Artrite é a inflamação da articulação. Então, a artrite é uma manifestação de várias doenças. Dentre essas doenças que cursam com a inflamação da articulação, que é a junta, se a gente for mostrar aqui nesse boneco, ele contém várias articulações aqui, né? O punho, o cotovelo, o ombro, o pescoço, os pés aqui, o joelho, o tornozelo, o quadril, enfim, a artrite pode afetar qualquer uma dessas articulações do corpo. Só que existem algumas doenças que afetam mais, por exemplo, as mãos, outras afetam mais a coluna. Então, a partir da característica aí do paciente, das manifestações, a gente vai denominar qual é a doença que ele tem, que tem como manifestação principal a artrite. Deu para entender? Então, a artrite é um sinal e um sintoma que faz parte de várias doenças. E a artrite, então, é mais fácil de ser resolvida do que a artrose? Não é bem assim, não? Na verdade. Uma vez que a articulação está inflamada, a gente tem hoje tratamento eficiente para ela? Tem tratamento eficiente para ela. Tem desde os anti-inflamatórios, menos comumente a gente não gosta de usar muito, mas muitas vezes precisa usar cortisona. Existem as medicações imunomoduladoras, que são imunossupressoras, que vão modular o sistema imunológico. Porque o que acontece nessa doença? O sistema imunológico está muito ativado, as células inflamatórias estão muito ativadas. E com isso, elas inflamam aquele local. Se não for controlado, vai começar a invadir o osso. E aí, isso que a gente precisa controlar, essas células que estão querendo comer esse osso e esse espaço articular. Então, existem medicamentos. Já existem medicamentos, hoje em dia, inclusive os imunobiológicos, que vão atuar inibindo proteínas e células que estão superativadas nessas doenças. Na artrose, não tem um tratamento específico, mas existem outras medidas. E o fenômeno inflamatório, ele é menos exuberante. É mais um desgaste da cartilagem. Mas o pior é aquilo que o doente sente, que a pessoa sente. Então, uma artrose pode ser pior para uma paciente, enquanto que uma artrite pode ser muito pior para outra e vice-versa. Então, vai depender de cada um, daquilo que cada um sente. Eu perguntei assim, afirmei, né, na verdade, perguntando se na artrite era mais simples, porque, pelo que eu entendi, na artrose não tem conserto. A pessoa perdeu a cartilagem, não vai regenerar, vai continuar batendo osso com osso, quer dizer, ela vai ficar ruinzinha para a vida toda. Não, porque se ela perder peso, se ela fizer atividade física, se ela tomar os cuidados mínimos, ela vai se adequar. Usar um sapato adequado, às vezes é o sapato que está causando aquele joanete. Quem não conhece o joanete, o que é o joanete? O joanete é artrose, é o bico de papagaio, que as pessoas pensam que é só na coluna, que acontece lá no pé. Então, se a mulher usa um sapato, ou um homem usa um sapato com muito bico fino, e ela já tem uma propensão a ter artrose, aquilo lá vai piorar. Então, ela tem que aprender e se adaptar às situações para evitar essa progressão. Vamos falar de fibromialgia. É impressão minha ou essa doença parece que tomou conta da população? Porque tem tanta gente que me pede para falar sobre esse assunto. Então, a fibromialgia é uma situação um pouco complexa, porque não existe nenhum exame que faz esse diagnóstico. Então, é um diagnóstico clínico, baseado em manifestações
clínicas, sobretudo de dor difusa pelo corpo, associada exatamente à normalidade dos exames laboratoriais, tanto de sangue quanto urina, quanto os exames de imagem de radiologia. E geralmente tem todo um contexto de dificuldade para pegar no sono, manifestações um pouco mais tristes e depressivas. Então, é um diagnóstico que eu tenho bastante dificuldade de fazer exatamente por isso. Porque, às vezes, o médico não sabe o que tem, não encaixa em nada e acaba dando o rótulo de ser fibromialgia, quando pode não ser essa doença. Então, eu acho que talvez por isso que a gente está vendo tanto diagnóstico de fibromialgia. Muitas vezes, a gente pega pacientes que já vêm encaminhados ou já passaram por outros médicos com esse diagnóstico e a gente, quando vai fazer uma história mais detalhada, o exame físico mais adequado, percebe que não é exatamente aquele o diagnóstico daquela pessoa. É sempre bom a gente procurar um especialista, né? Porque às vezes você acha que é uma fibromialgia e não é uma artrite que tem que ser tratada, né? Exatamente, então isso é muito importante, quer dizer, na suspeita de alguma doença ou alguma manifestação que esteja envolvendo o sistema músculo-esquelético, dores pelo corpo, nas juntas, nos músculos, nos ossos, nos tendões, realmente o médico reumatologista, ele é amplamente capacitado para fazer esse diagnóstico e cuidar desse doente, dessa pessoa. Primeira pergunta, doutora, sou Virgínia, de Santos, São Paulo. Meu joelho costuma fazer muito barulho, principalmente quando subo escadas. Emagreci bastante, pois sentia dor. Passei a fazer musculação e quando comecei a trabalhar as partes que envolvem o joelho, voltei a sentir um incômodo e o barulho permanece. Seria ideal parar a musculação? Não, na verdade não. Ao contrário, o que precisa ver é se a musculação que você está fazendo está correta. Porque o estalar do joelho, pura e simplesmente, não tem problema. Isso não quer dizer doença. A doença se caracteriza pela dor que se apresenta com alterações radiológicas no raio-x que sejam compatíveis com a artrose. A musculação, como eu frisei no começo, vai sustentar essa articulação. Então, uma musculação no seu ritmo, sem que você sinta dor durante a prática do exercício físico, é muito importante. É fundamental e vai, na verdade, ajudar o seu quadro da sua dor, porque vai manter essa articulação bem estruturada. Ok. Próxima pergunta é da Kátia, ela é de Goiânia. Boa tarde, estou com muita dor no ombro, que atingiu até a mão. Já tenho dor na coluna, lombalgia e quando deito à noite piora. Posso estar com artrite ou artrose? Faço pilates, mas queria saber da doutora o que devo fazer para diminuir a dor. Então, primeiro você precisa de um diagnóstico correto. Então, você está sinalizando que você precisa de uma consulta com um médico reumatologista. O reumatologista ele vai examinar você de uma maneira global, vai ver se esse problema na coluna que você tem relação com o ombro, com a mão e todos os seus sintomas. Pode ser artrite, pode ser artrose, pode ser um quadro muscular, pode ser várias coisas. Então, com uma história bem detalhada, um exame físico bem detalhado, o médico reumatologista vai conseguir pensar no qual que é o seu diagnóstico mais provável e até o diagnóstico exato para poder lhe propor um tratamento que seja adequado e correto. Muito bom. Próxima pergunta, vem lá da Bahia, o Carlos quer saber, se eu me alimentar com bastante proteína, eu posso prevenir a artrose? Ou melhor, existe algum alimento que faz essa prevenção? Não, infelizmente não tem um alimento que vai melhorar a situação da cartilagem. Existem alguns suplementos alimentares, alguns que a gente nem chama de medicamento, mas de suplementos que fazem parte da estrutura da cartilagem, que ajuda nessa cartilagem. Mas não em termos de alimento, não tem comprovação científica. Só pegando o gancho do alimento, às vezes as pessoas pensam que proteína e alimento têm associação com uma outra doença que é muito comum na reumatologia, que é a gota. Então, a gota é uma doença que acontece mais em homens, meia-idade, às vezes homens jovens, e dá uma crise muito importante de uma dor muito aguda e súbita, geralmente no pé, no dedão do pé, e que está associada com a alimentação rica em proteína e excesso de ingestão de álcool também. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Lucimara. Minha irmã tem reumatismo de Jogue,
Sjögren, deve ser? Ela botou Síndrome. J-O-G-H-E. Enfim, reumatismo. Ela está com dormência no pé esquerdo e a resposta que ela teve foi que é consequência da doença. Por favor, gostaria que a doutora falasse sobre essa doença e o que minha irmã poderia fazer para estacionar a doença. Exercício seria bom? É a Lucimara de Piracicaba. Então, Lucimara, a gente não entendeu direitinho exatamente qual é a doença que ela tem. Não sei se é mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho da síndrome de Sjögren. Talvez seja essa. A síndrome de Sjögren, o Sjögren é o nome do médico que descreveu essa doença, ela se caracteriza por olho seco, boca seca e securas em geral. Junto com isso, é uma doença autoimune, pode ter várias manifestações cardíacas, articulares, inclusive neurológicas. Então, pode ser que esse formigamento que ela está tendo no pé seja, assim, às custas dessa doença. Então, só para mostrar também, exemplificar como a reumatologia é ampla. Além dessas doenças localizadas, existem as doenças autoimunes. E as doenças autoimunes, elas acontecem também não mais nos idosos, nos velhos, mas mais na mulher jovem na fase reprodutiva. Então, assim, é uma gama muito grande de doenças e que tem que ser realmente numa suspeita, tem que procurar o especialista reumatologista para ajudar aí, fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. Só para terminar, hérnia de disco também seria um problema para ir a uma reumatologista? Então, a hérnia de disco também, assim, inicialmente nós conduzimos de uma maneira clínica, com a utilização de anti-inflamatórios, medicamentos que vão melhorar essa situação, exercícios, educação postural, tudo isso. Existem alguns casos, quando já dá manifestação neurológica grave, com compressão aqui da raiz. Vamos aproveitar então aqui essa maquetezinha aqui. Essa é uma coluna, tá? Representa aqui a coluna do pescoço, mas ela até embaixo vai ser semelhante. O branquinho, cada uma é uma vértebra. O vermelhinho são os vasos que passam por aqui e o amarelinho aqui é a parte da medula e dos nervos. Então, se essa hérnia, o disco é esse azulzinho que está aqui no meio. A hérnia é o quê? Quando esse disco sai do lugar, ele vai ou para trás ou para frente e ele pode comprimir, por exemplo, uma raiz do nervo, esse amarelinho. Se essa compressão ela é muito intensa, muito importante, não melhora com o tratamento clínico, aí sim necessita de um tratamento cirúrgico que o médico reumatologista não é capaz de fazer. Aí tem que ir para o cirurgião. Mas é uma minoria de casos. Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que com o tratamento clínico é possível se tratar da hérnia discal também. Muito bom. Muito obrigada. Eu fico contente da gente entender um pouco mais uma especialidade que merece todo o nosso respeito e atenção, porque a gente às vezes está aí perdendo tempo e achando que é uma coisa, não é. Procure um reumatologista, tá bom? Doutora Cláudia Godensai, obrigada pela visita, volte mais vezes. Ela está no Instagram, DRA Cláudia, reumatologista, ou clínica CGS. E o site é www.abraço.org.br. Tem no Facebook também Abraço Nacional, com 2 S, tá, gente? No Instagram também Abraço Nacional e no Twitter também a mesma coisa. Tudo Abraço Nacional. Então é Clínica CGS. Isso. Pra gente ficar atento aí. Muito obrigada e até a próxima. Um bom final de semana, viu? Obrigada, eu que agradeço.